Boas-vindas para todo mundo. É um grande prazer estar aqui no AI agora em mais um episódio da AIA, Associação de Estudos de Inteligência Artificial da USP, da Faculdade de Direito da USP. É um grande prazer. Meu nome é Lucas Nobre, estar aqui com a Cândida Café, a nossa convidada hoje do escritório Daniman. O Daniman é um dos grandes escritórios relacionados à propriedade intelectual e várias outras áreas, e para a gente foi excelente eles terem aceitado esse nosso convite. Cândida Café, um grande prazer ter você aqui, é uma honra, muito obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar. Quem é Cândida Café em 30 segundos, por gentileza? Hum. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje para conversar com vocês. Meu nome é Cândida Café, sou sócia do escritório Daneman e atuo há mais de 25 anos nessa área de propriedade intelectual. Se você puder falar um pouquinho, né, o Daniman é super conhecido no mercado, né, na prática, pelas empresas, mas se você puder falar um pouco para o nosso público que talvez não conheça, o que é o escritório Daniman e qual o protagonismo e a importância dele em todo o contexto de propriedade intelectual aqui no Brasil, por favor? Tá, o escritório está completando esse ano 125 anos de existência, então é um escritório bastante tradicional da área. É um escritório que foi fundado já, né, bem especializado nessa área de propriedade intelectual, em marcas, patentes, direito autoral, e hoje em dia tem uma prática bastante abrangente. Tá? A gente atua com contratos comerciais gerais, licenciamento de direitos de propriedade intelectual, franquia, transferência de tecnologia. Tem um corpo tributário, um corpo societário, ambiental. A gente tem uma prática hoje em dia bastante abrangente, mas pela tradição do escritório, que começou como um escritório de propriedade intelectual, acaba que a gente realmente tem bastante experiência na área. E quer Somos dizer, o puder maior, né, somos inclusive o maior escritório de propriedade intelectual da América Latina, então é bem referência mesmo nessa área. perfeito. E para a gente aqui é uma grande honra ter você ter aceitado o convite. Na primeiro convite você já respondeu, a gente agradece muito, é uma honra, viu, aqui para o AI Agora. E eu queria perguntar, né, toda essa história do Daniman, vocês vivenciaram, obviamente, durante a história do escritório, muitos desafios e muitas novidades tecnológicas ao longo do tempo. A gente aqui fala bastante sobre inteligência artificial como um grande tema, mas também especialmente sobre inteligência artificial generativa. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é, com toda a experiência do escritório, a sua experiência, qual é a perspectiva sobre o direito à propriedade intelectual a respeito da inteligência artificial? O que tem de diferente nessa tecnologia ou o que tem de igual a muitas outras tecnologias em toda a história aí do escritório? Vamos lá, a gente tem grandes desafios agora, né, acho que como tudo em qualquer área, o direito sempre vem um pouquinho depois. Então a gente está numa fase inicial em que a inteligência artificial está se fazendo cada vez mais presente, né, a gente está vendo cada vez mais, tudo ao nosso redor, né, utilizando a inteligência artificial, mas a gente não tem ainda uma regulação específica da propriedade que vai surgir, né, de quem é o dono desses frutos gerados pela inteligência artificial, né, ou seja, a inteligência artificial generativa, ela tem o poder de criar coisa absolutamente nova, né, coisa que não existia e que poderia ser passível, né, de proteção, seja por direito autoral, seja por patente, desde que cumpra, claro, os requisitos, mas a gente tem a questão de que no Brasil, a gente tem um sistema muito antropocêntrico, né, muito fundado na pessoa física. Então, assim, a primeira coisa é a gente fazer uma diferenciação de que direito de propriedade intelectual que a gente está falando. Quando a gente fala de proteção de direito autoral sobre o que a inteligência artificial gerou, né, a gente tem um desafio inicial, que é a nossa lei estipula, no artigo 11, que autor é a pessoa física que criou determinadas obras, né? Então, está ali expresso na lei, autor precisa ser pessoa física especificamente, ainda que o direito patrimonial sobre o direito autoral, né, possa logicamente pertencer a empresas, quem criou aquilo, né, o artigo 7º fala também, direito autoral é a criação do espírito, tem muito a questão de que é um indivíduo, a intervenção humana para a criação daquele direito. Então, isso já de cara cria uma dificuldade enorme para a proteção por direito autoral do que a máquina cria espontaneamente. Em relação à patente, a gente tem outras discussões, né, mas também a gente tem, embora a gente não tenha na lei de maneira absolutamente expressa que o inventor precisa ser pessoa física, a gente tem, um direito moral, né, do inventor de poder, pedir para não ser identificado como inventor de uma determinada invenção. O que que isso significa? Que você tem ali o direito daquela pessoa física que foi o inventor de reivindicar o anonimato. E hoje, como é que eu posso colocar, né, em alguns lugares do mundo, essa questão da propriedade, né,
do que foi gerado pela inteligência artificial já está sendo enfrentado. Então, assim, do ponto de vista patentário, a gente teve um caso super famoso que não ficou só no Brasil, que foi mundo, que é o caso Davos, ficou conhecido como caso Davos, em que você teve uma máquina de inteligência artificial gerando um resultado que seria, em princípio, passível de proteção por patente. Mas o que que aconteceu? Isso foi na Inglaterra e o inglês entrou lá no INPI inglês, pedindo a propriedade em nome próprio, mas indicando como inventor a máquina, que foi efetivamente quem fez aquela invenção. E o INPI inglês entendeu que aquilo não era passível de proteção, porque uma máquina não poderia ser indicada como inventor. E isso se repetiu nos Estados Unidos, na Austrália, em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Tá? A gente teve 2 países em que teve ali uma interpretação um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, mais arrojada, que foi a Alemanha, que deu ali no INPI alemão, deu ali um gatilho de saída, falando: "Caramba, indique você como, né, você detentor da máquina como inventor, me ajuda a te ajudar", foi mais ou menos isso que deu o parecer alemão. E na realidade, a Austrália, na justiça, eles conseguiram ganhar, não foi a Austrália que negou não, foi Nova Zelândia que negou, e a Austrália, em uma das instâncias, reconheceu que na ausência de um impeditivo na lei, que seria possível, e isso está sendo recorrido e ainda não tem uma decisão final. Então o que que eu quero dizer com isso? Existe uma resistência, sempre que se fala em propriedade intelectual, em você proteger qualquer coisa que não venha de uma intervenção humana, né. Agora, o que que a gente vê cada vez mais hoje em dia com inteligência artificial? A gente vê a máquina gerando muita coisa, mas muitas vezes com uma intervenção humana cada vez maior, né, é a pessoa física que dá aquele comando, que coloca ali o que ela quer e tendo a achar que, logicamente, a gente vai ter ainda, uma regulamentação disso, não tenho dúvida de que em breve já tem uma série de PLs, tá, mas tendo a acreditar que num futuro relativamente próximo a gente vai ter algum tipo de regulamentação que vai tirar todas essas dúvidas, porque hoje a gente tem um parecer da procuradoria, né, do INPI dizendo que pessoa física, só pessoa física pode ser identificada como inventor, né, não pode ser indicada a máquina ali, e como direito autoral a gente tem um impeditivo direto na lei, então a gente tem essas questões ainda para enfrentar. E Cândido, se você puder explicar um pouco para a gente, né, como operadora do direito, né, como que é esse desafio de não ter ainda uma legislação e tá utilizando as legislações, né, seja da lei de propriedade industrial, seja a lei de direito do autor, para os casos de uma nova tecnologia. Quanto é necessário, do ponto de vista prático, para você ter a nova legislação, ou quanto, na verdade, as legislações anteriores já abarcam, no caso específico da inteligência artificial, em especial generativa? A gente tem aí algumas coisas, né, sem dúvida nenhuma, a gente tem muita legislação regulando o uso de IA, né. A gente tem a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LPI, que não só vai regular o que vai ser gerado pela inteligência artificial, se vai ser passível de proteção ou não, se vai ser por patente, por desenho industrial, por, direito autoral, enfim. Além dessa questão do que vai ser gerado, a gente tem a questão de que a gente já tem todo um arcabouço legal que precisa ser observado no uso da IA. Por exemplo, né, o que a inteligência artificial está analisando ali na mineração de dados para dar o meu resultado, ela precisa ter autorização, né, senão você vai ter uma violação ali de uma série de direitos de propriedade intelectual, para se gerar aquele conteúdo final. Outra coisa que eu vejo muito, ninguém lê termos de uso, gente, tem que ler termo de uso de IA. Dependendo, você pode estar violando o direito de todo mundo ali numa tacada só. Então, assim, e tem IA que se baseia em conteúdo que é licenciado, tem IA que não, e muitas vezes eles te contam, tá nos termos de uso, né. E muitas vezes você está cedendo tudo que você bota lá, porque ainda tem essa questão de todo o material que você coloca, que muitas vezes existe a intenção de que aquilo seja realmente confidencial. Então, tem algumas, plataformas, tem alguns sistemas de inteligência artificial que tornam aquilo já você tem lá no termo de uso, se tornou de domínio público tudo que você imputar, ou você dá uma licença gratuita perpétua de tudo que você colocou aqui para reprodução, porque o sistema vai se autoalimentando, né, vai ficando mais inteligente com o uso do material que vai recebendo, e muitas vezes a intenção do usuário não é, né, que aquilo seja propagado.
Então, assim, tem uma série de cuidados que tem que ser tomados no uso da inteligência artificial. Então, a gente tem 2 preocupações, não só da proteção do material gerado, né, se vai ser ou não passível de proteção, se a gente vai querer ou não proteção e tal, mas o principal e premente, que já é plenamente regulado, é tudo que a gente coloca lá dentro, né, e o que você combinou ali quando você deu aquele aceite nos termos de uso daquele programa. Se a gente puder começar então nessa questão dos termos de uso, né, o quão importante é nós estamos falando hoje, né, a gente está em abril de 2025, então falando no momento atual, o quão importante, na sua opinião, é ou não as pessoas conhecerem os termos de uso, primeiro, para saber quem é o proprietário tanto do output, né, que está sendo gerado com o prompt, quanto se está sendo respeitado os direitos da base de treinamento, né. Então eu queria saber do ponto de vista de termo de uso, como você comentou, muita gente não lê, ó, a maior parte não lê, e o quão importante é isso do ponto de vista prático em termos de propriedade intelectual hoje? É importantíssimo no sentido de que você pode estar violando direitos de terceiros e nem saber, no sentido de que você eventualmente dentro de uma empresa, ou às vezes até para uso próprio, mas assim, você está colocando lá dentro material que você às vezes nem tem o direito, né, pelo seu cliente, aquilo é confidencial, você tem um dever de confidencialidade, seja assumido diretamente, seja inerente ao próprio exercício da profissão, e você não poderia estar colocando aquilo. A gente tem uma outra questão também que é de governança, né, hoje em dia já tem muita empresa que tem políticas de uso de inteligência artificial, né, tem várias que num primeiro momento proibiam tudo, aí começaram a ver que não adianta proibir tudo, melhor dizer como é que é para fazer, porque o pessoal vai usar. Então vamos estabelecer as regrinhas. Então, assim, você tem uma série de, questões e passos a serem observados e observação de políticas internas até da empresa, né, quando você vai usar um sistema desses. Se você puder comentar um pouco, obviamente o que for possível, né, no próprio Dama, vocês utilizam, não utilizam no próprio escritório de inteligência artificial, até em que medida vocês fizeram um desenvolvimento próprio da IA, alguma modificação de alguma solução de prateleira, como que é a IA dentro do Danimal, por gentileza? Pois é, a gente trata lá de material de informações absolutamente confidenciais, né. Então, assim, a gente não tem autorização alguma, temos uma política de uso de inteligência artificial no escritório, e é absolutamente proibido colocar qualquer tipo de informação de cliente lá dentro. Então, é claro que a gente sabe que eventualmente por uma coisa ou outra aquilo pode facilitar o trabalho, e estamos inclusive oferecendo agora um treinamento de IA para todo mundo, um treinamento grande de 3 meses, super intensivo e prático também, bem bacana, exatamente para as pessoas entenderem, tá, não só sócios como profissionais, entenderem qual é o uso que é possível ali. A gente estuda no futuro customizar, tá, alguma ferramenta específica pra gente, hoje em dia ainda não temos, e não podemos de forma alguma colocar material sensível de cliente dentro de qualquer tipo de sistema de IA. Confidencialidade ela é absolutamente primordial. Se você puder falar um pouco do ponto de vista prático também, então, assim, com relação ao treinamento de IA, né. Muitos autores hoje têm obras, então criaram das próprias mãos trabalhos, fotografias, pinturas, textos, músicas, e essas obras estão disponíveis através de plataformas na internet de uma forma pública, mas não foi disponibilizado publicamente na internet para treinamento de IA, a priori. Mas essas obras estão sendo utilizadas na prática para o treinamento de inteligência artificial pelas empresas de inteligência artificial. Então eu gostaria de saber da sua parte, como que você vê esse problema, se já está chegando para você esse tipo de problema do treinamento de inteligência artificial, de base de dados, com clientes que estão querendo seus direitos sejam respeitados, se isso já é uma prática do escritório ou é algo que vai acontecer ainda no futuro, e como que você vê essa situação com a legislação que a gente tem hoje? Ó, eu pessoalmente ainda não vi casos práticos nisso não, tá, mas eu vejo violação de cara. Não tem autorização, tem que ter uma autorização específica. Você não pode pegar um material que está na internet, ou uma obra, porque estava ali, não, né, você tem que ter uma autorização específica do detentor do direito autoral para poder utilizar para treinamento de IA. E se hoje não existe essa autorização, pelo menos que a gente saiba, né, grandes partes dos autores, que eu saiba, não foi feita uma notificação, né, um contrato específico, certo? Até que muitas vezes isso nem era previsto na época, né, você nem imaginava que isso fosse acontecer. Mas isso quer dizer que com a legislação que a gente tem hoje, esses autores poderiam estar entrando na in na no ativando a justiça contra essas empresas, mesmo elas sendo Depende do estrangeiras? Como que é gente, isso na tem muito prática? não tem muito uma receita de bolo que eu diga: "Ó, assim vai ser sempre infração, assim nunca vai ser".
tá? A gente tem que analisar as particularidades de cada caso, mas de modo geral, se não existiu autorização para reprodução daquela obra e nem para utilização para um treinamento específico de IA generativa, a rigor, você vê, dá para ver ali uma potencial infração sim. E aí tem que analisar todos os itens do caso específico. Obviamente, né, mas assim, em termos gerais, quer dizer, só para a gente entender o raciocínio, você teria que ter na sua equipe também pessoas, capacitadas do ponto de vista técnico, seja engenharia de dados, engenharia da computação, para que fazer a prova de que na verdade a empresa utilizou no base de treinamento as informações do autor? Ou caberia o contrário, a empresa provar? Qual que seria o raciocínio? Hoje, no sentido de, se vamos imaginar que eu sou um autor, eu pinto quadros, e eu tô vendo que existem muitos quadros com o mesmo estilo sendo gerados, de forma eu tenho um traço muito específico. Caberia a mim, vindo para você, pra gente tentar provar e eu conseguir o meu direito, a gente vai ter que entrar no termo técnico da base de treinamento, você vai ter que ter um engenheiro de software, alguma coisa assim, algum técnico para te ajudar a provar isso, do ponto É de uma vista de coisa direito ou quase não? impossível, né, você provar que o outro está fazendo uso do seu. Então, assim, a gente vai ter que recolher indícios e pedir em juízo para se apresentar a prova, porque eu não tenho como produzir a prova da IA do outro, né, mas é possível você pedir. Aí a gente vai depender do grau de indícios, né, de que aquilo esteja efetivamente com uma violação em potencial, mas vejo como uma possibilidade sim. E acho que os detentores da IA têm que guardar e têm que auditar e têm que ter toda uma guardar todos os dados ali, inclusive escritórios, empresas que utilizam inteligência artificial, para conseguir exatamente demonstrar lá no futuro, se tiver alguma alegação de violação, que não teve, que não foi aquilo que foi usado, mostrar qual é a base de dados utilizada, que tem licença para todo o material que está lá dentro, esse tipo de coisa. É, perfeito. E assim, recentemente ficou muito famosa a trend do estúdio Ghibli, não sei se você chegou a ver esse caso, mas é basicamente um caso que ficou famoso, que o traço específico de um estúdio que faz desenhos e filmes, seria o nosso, vamos dizer, seria similar talvez a copiar a Turma da Mônica do Maurício de Souza. E aí todo mundo consegue fazer, não necessariamente a Mônica, o Cebolinha, mas conseguiria fazer eu na versão Turma da Mônica, você na versão Turma da Mônica, assim por diante. Nesse caso, eu queria que você pudesse falar de uma forma geral, até mesmo específica, como que você vê esse problema atual, né, de isso já está acontecendo agora, e quais são os passos para o futuro, tanto de vista do estúdio, né, dos artistas, quanto do ponto de vista dos usuários que estão gerando essas informações e essas imagens. Assim, não estou falando do caso concreto, porque eu não conheço, tá? Não conheço mesmo, então não estou falando de nenhum caso especificamente. O que eu posso dizer é que, novamente, existe a suspeita da infração. Primeira coisa, assim, eu como autora, eu ia pensar onde que ele teve acesso à minha obra ali, onde é que está disponibilizado, onde é que ele pode ter pegado e, tentar criar ali um racional de que o acesso foi dali e dali começou a haver a reprodução. Criar, pedir às vezes até para produção de prova antecipada ou para ele demonstrar que não tem, enfim. Mas para você conseguir uma liminar dessa em juízo, você precisa ter um indício muito forte, né, de que existe uma violação, não é uma coisa que: "Ah, olhei e achei parecido". Mas, enfim, tendo, é possível você ter um caso assim, com certeza. E isso do ponto de vista do autor, tá. Do ponto de vista do estúdio, como eu falei, é super importante que eles consigam demonstrar e ter ali toda uma auditoria de uso e, enfim, o quanto mais eles puderem demonstrar que o conteúdo que eles imputam é efetivamente licenciado e que existe autorização, para poder mostrar depois que a forma de utilização e o que foi feito resultou naquele trabalho, ou seja, não veio de um terceiro elemento, como está sendo alegado, algo assim. Perfeito. E com relação hoje à atividade, é uma pergunta, assim, no dia a dia, você utiliza você mesmo a inteligência artificial no dia a dia, generativa, seja do ChatGPT, de qualquer outra plataforma, né, da Copilot, Claude, Perplexity, você utiliza no dia a dia? E, assim, qual que é a sua experiência com relação a tendo todo o conhecimento e a bagagem de direito e a visão prática, né, de sentir como usuário utilizando, qual que é a sua reação a toda essa tecnologia do ponto de vista prático? Ó, esse é um dos meus deveres de casa, tá, e é uma uma das coisas que eu me imponho, ainda mais agora fazendo o curso de inteligência artificial pelo próprio escritório. Como
sempre foi uma coisa, uma preocupação primordial, né, tanto eu comigo, quanto do escritório em si, e eu com a minha equipe, a questão da confidencialidade, eu confesso que eu nunca eu tinha tanto medo de, bota um negócio, aí sai gerando e aquilo de repente, que hoje em dia eu nem acredito que seja assim, tá, mas é uma preocupação, continua sendo uma preocupação enorme. Então, assim, no meu dia a dia de trabalho, eu não coloco jamais informação de cliente, nada de inteligência artificial. Mas eu já estou me obrigando a começar a utilizar para algumas coisas pessoais, tá? Até para que eu aprenda a utilizar e tenha ali alguma familiaridade com o tema, mas do ponto de vista prático. Mas, assim, profissionalmente eu ainda não uso, não. E falando do ponto de vista pessoal, você ficou surpresa, não? Qual que é a sua visão, mesmo usando do ponto de vista pessoal, seja com filhos, com parentes, com crianças ou É com muito impressionante, né? É muito impressionante. É incrível. E assim, quanto mais você trabalha ali no prompt, faz uma coisa bacana, né, dando contexto, colocando a pessoa tudo que você quer, a chance de você ter um resultado bem específico para você e melhor é maravilhosa, né. Agora, a gente sabe de casos e vê coisas já absurdas acontecendo por conta do uso de IA sem cuidado, sem revisão, né, sem revisão humana, não tem ninguém ali uma coisa é você pedir para uma coisa pessoal e tal, e ele te manda aquilo. Tem que checar as fontes, tem que checar o que diz, falou uma decisão, chega lá na decisão e olha, né. A gente tem um caso famoso de um juiz que estava sendo investigado pelo CNJ, porque utilizou no embasamento da sua decisão, uma série de decisões do STJ que não existiam, porque ele colocou no ChatGPT, o ChatGPT respondeu lindamente para ele, com toda a coerência, em frases bem estruturadas, lindo, maravilhoso, só que a jurisprudência indicada não existia. Então, assim, tem que checar, gente, tem que ir legal, bacana, ajuda, né. Uma das primeiras coisas que, eh, eu que me falaram nesse curso, assim, primeira aula e que realmente é interessante, que é a inteligência artificial não transforma um sócio, um funcionário medíocre num funcionário brilhante, ela vai transformar um funcionário medíocre em 30 funcionários medíocres e um funcionário brilhante em 30 funcionários brilhantes. Então, assim, você tem que saber usar. E acho que esse é um grande desafio para todo mundo, né. Eu definitivamente preciso me aprofundar mais aí ainda, mas se fica um dever de casa que eu acho que é para todo mundo, é checar a fonte, cuidado com confidencialidade, usou IA, tem que avisar que usou, gente. Não dá para uma imagem manipulada não ter ali colocado que de maneira explícita, contar que aquilo ali foi utilizada a inteligência artificial para obtenção das imagens. E revisão, né, tem que revisar. Às vezes você pede uma ajuda ali, ele te dá um resultado, tem que checar tudo que foi falado para ver se aquilo efetivamente existe, né. E pensando do ponto de vista, então, do usuário, que seja para fins, gerais e pessoais, seja para fins comerciais mesmo, que está utilizando a inteligência artificial generativa e essas opções de prateleira mesmo. Pelo que eu estou entendendo, o momento que nós estamos hoje, para eu saber se eu sou proprietário do output, ou seja, eu fiz um prompt, gerei uma imagem, fiz um prompt, gerei um texto, fiz um prompt, gerei uma música. Para eu saber que se eu sou proprietário do ponto de vista de propriedade intelectual no Brasil, eu preciso checar os termos de uso daquela plataforma da qual eu tive o output. É esse o racional, Esse Camille? é o primeiro desafio, tá. Agora, se vai ser passível de proteção ou não, aí é uma outra história, tá, porque aí vai depender, primeiro, se cumpre os requisitos de patenteabilidade, né, que é uma coisa mais técnica, e ainda que cumpra, se a gente vai ter uma regulamentação, né, mais para frente favorável a esse tipo de proteção. Ou até o direito autoral, qual foi o grau de intervenção humana? No final das contas é isso que vai ser decisivo, né, foi a máquina que fez tudo sozinha e surgiu ali, eu me deparei: "Ih, surgiu isso aqui, não era nem minha intenção, mas esbarrei". Mais difícil de sustentar a proteção. Agora, se eu efetivamente tive uma atividade inventiva, né, teve um esforço humano ali, né, me debrucei e usei como um auxílio para minha criação a inteligência artificial, aí já é mais fácil da gente argumentar que tem proteção, tá, independentemente da alteração legislativa ou do que vier a surgir. Obviamente a gente talvez os limites, né, ainda estejam um pouco cinzas aí, qual é o limite, né, mas se você puder dar, assim, a sua sensação do momento atual, o quanto eu fazer um prompt já é o suficiente, se o prompt for detalhado, se for específico, e o quanto eu teria que ter múltiplas interações, ou seja, eu peço para ele faço um prompt detalhado, peço para escrever um texto, ele escreve o texto, e aí eu faço um novo prompt em cima melhorando esse texto. Eu tive mais de uma interação, como se fosse um Quanto debate até mais chegar no interação e mais intervenção humana,
né, maior a sua possibilidade de sustentar a proteção, sem sombra de dúvida, tá. E aí ele me entregou um negócio, eu ainda revisei, ainda me debrucei em cima, ou seja, aquilo foi uma ferramenta de auxílio para o meu trabalho, e não um trabalho independente, espontâneo que surgiu da máquina. Do ponto de vista de geração de imagem ou mesmo de música, né, porque às vezes você não vai modificar a música ou a imagem, mas você pediu para desenhar um gato com um chapéu, mas aí não ficou legal o chapéu, você fala: "Ah, eu quero o chapéu de tal jeito, eu quero de tal cor, de tal textura". Isso já seria o suficiente, mesmo que a imagem final, depois dessas várias interações, a imagem final que eu estou usando é exatamente a cópia do que eu gerei do último output? Já teria esse racional ou não, na Hoje sua não visão hoje? existe, você tá indo pelo caminho certo. Mas o que que eu diria? Hoje eu não tenho resposta para esse suficiente que você falou. O que que é suficiente? Não sei. Para mim vai ser uma coisa, para o outro vai ser outra, para o juiz vai ser outra. Então, assim, como a gente não tem hoje regulamentação, é bem subjetivo esse o que é o suficiente. Mas o que dá para a gente já dizer é que quanto mais eu alterar, quanto mais eu interferir para o resultado final, quanto mais tiver intervenção minha, né, participação minha para aquele resultado que foi gerado, seja uma música, seja uma pintura, seja um texto, o que quer que seja, maior a chance de eu dizer que eu mereço proteção autoral. Perfeito, ficou claríssimo, Tá, legal. então quanto mais etapas, quanto mais interação, quanto mais alteração, quanto mais eu interferir para o resultado final, maior a chance de eu conseguir argumentar ali que eu mereço uma proteção. Ou seja, quem está sendo autor com inteligência artificial e tal, fazendo todas essas modificações, deve guardar os registros de alguma forma, é esse o racional, certo? Sempre, sempre, tá. E assim, sempre no sentido de que aquilo é mais uma ferramenta de trabalho, aquilo é mais um caderno, uma caneta, é mais um auxílio para o meu trabalho independente como autor, né. Eu estou fazendo aquilo e a inteligência artificial é um mero meio para eu conseguir o resultado final que eu estou querendo, né. Ou seja, ela está me auxiliando, está tornando o meu trabalho mais rápido, está diminuindo a minha pesquisa, né, aquilo ali é um suporte, é um auxílio, mas não é quem está fazendo sou eu como pessoa física, no final das contas é um pouco aí. E se você puder comentar então um pouco sobre o quanto já existe ou não de jurisprudência nessa área, principalmente com inteligência artificial generativa, e primeiro, quanto já existe jurisprudência no Brasil ou fora que seja, né, porque o Daniman atua fora do país também, mas e o quanto, é necessário hoje que as pessoas do judiciário, né, então os juízes, promotores, estejam também preparados para atuar nos casos que envolvam inteligência artificial. Então essas 2 coisas, como que está a jurisprudência atual e como que você vê a preparação do judiciário para atuar com esses casos? Vamos lá, eu pelo que eu já vi, o que que eu posso te dizer? Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, né, tudo muito novo, então assim, não existe um cenário fechado, hoje é assim, amanhã não tem, tá. Existem decisões esparsas, então o que que eu posso dizer? Do ponto de vista de patentes, isso a gente tem hoje um cenário claro, né, o que o INPI e aí a gente não teve, ação judicial no Brasil, em relação à possibilidade de se patentear esse caso Dabos, que foi o único pedido de patente com a indicação de máquina como inventor que a gente já teve, ou pelo menos que eu tenho conhecimento, tá. E a gente tem um parecer grande da procuradoria do INPI, sustentando que não dá para indicar uma máquina como inventor, isso não é passível de proteção no Brasil, isso é o cenário hoje que a gente tem. Como é que a gente poderia modificar esse cenário? Se isso viesse à discussão no judiciário, né. Agora, o que que eu entendo? Eu entendo que hoje esse parecer que existe até desestimula, né, outras empresas a indicarem a máquina como inventor, né. Muitas vezes a pessoa vai falar: "Não, a máquina foi operada por mim, vou me colocar ali e tal", e do ponto de vista prático vai ser eu vejo como poucas pessoas vão ter um interesse em brigar para ter a máquina indicada ali. Se preencher requisitos de patenteabilidade, a pessoa vai acabar colocando ali, né, enfim, vendo se eventualmente ela interveio também para o resultado e vai indicar uma pessoa física em vez de indicar a máquina, de uma maneira geral. Mas vamos supor que do ponto de vista de direito, isso houvesse a intenção de discutir isso, teria que ser via judiciário, tá. Via INPI essa questão já hoje o posicionamento do INPI já está claro de que não pode pessoa máquina como inventor, tá. Então, assim, a máquina gerou espontaneamente uma invenção nova, mereceria proteção. Que eu vejo de problema nisso? O problema é que isso acaba desestimulando, às vezes, né, um investimento maior em IA, se você não vai ter depois a proteção, mas do ponto de vista prático é o que eu falei, você vai indicar alguém ali como pessoa física que
teve uma intervenção com a máquina e tal, e eventualmente vai até conseguir a proteção. Então, vejo como menos provável. Eu acho mais provável que no futuro próximo a gente tenha uma regulação disso, dizendo pode, não pode. Existe PL hoje em dia até dizendo que dando prazo diferenciado para a duração de uma patente ou de um modelo de utilidade de invenções geradas de forma autônoma por inteligência artificial. Mas ainda é projeto de lei, tá? Não passou, acredito até que não passe, mas enfim, não sei. Então, assim, hoje em dia a gente está num cenário de regulação, sem regulação especificamente sobre propriedade do que surgir da IA generativa, e NPI se posicionou dessa forma em relação a patentes, e o judiciário não enfrentou a questão. Em relação a direito autoral, eu não tenho dúvida de que realmente a nossa legislação precisa evoluir em relação a isso, para a gente poder ter um reconhecimento mais direto, né. Enquanto a lei de direito autoral não mudar no sentido de que autor precisa ser efetivamente pessoa física, a gente vai ter uma dificuldade maior de sustentar a proteção autoral por uma obra criada unilateralmente pela máquina, né, única e exclusivamente ali, botou um prompt, gerou e foi uma coisa quase que automática, digamos assim. Isso é mais complicado. Agora, do ponto de vista de decisões que a gente já tenha hoje, a gente tem muito pouco, tá. E é isso, internacionalmente, você vai avaliar o grau de intervenção humana, tá. Tem que ver quanto que a pessoa física participou ali do resultado gerado pela inteligência artificial. Só com essa análise específica do caso a caso é que você vai ver se vai merecer ou não proteção. E a gente tem alguns casos emblemáticos, tá, de uso de inteligência artificial, como por exemplo aquele lá da Elis Regina, que ficou famosíssimo, né. Em que era ela num carro, a filha dela em outro, cantando a música dela e tal, e aí a gente tem desde questões éticas, né, alegando que, poxa, ela foi contra a ditadura e essa empresa na época apoiou, e agora os filhos autorizaram comercial, mas o fato é, gente, os herdeiros estão ali, os herdeiros autorizaram, né, os herdeiros participaram da realização da obra. Então isso até foi levado ao CONAR, e o CONAR, entendeu que não mereceria ser suspensa, não era para ser suspensa, no final das contas, a propaganda, porque existia autorização dos herdeiros, então eles tinham o direito de estar autorizando ali, a empresa tinha o direito de estar usando, e a única questão é que teria que ser mais explícita a questão de que houve o uso de inteligência artificial, mas era essa a questão. E se você puder comentar o quão importante é e o como que você tem visto a importância do judiciário, então, estar preparado para as novas tecnologias. É algo óbvio que, assim, o judiciário já está se preparando do ponto de vista para julgar os casos, para processar esses casos, ou você acha que existe uma necessidade de avanço também do lado do judiciário em si, que ainda não está ocorrendo? Eu já vejo um entendimento bem melhor da questão, tá, bastante de vários juízes, desembargadores e tal. Claro que tem aqueles que se interessam mais pelo tema, tem outros que se interessam menos, mas eu adoraria, te confesso que eu adoraria ver diversos casos sendo levados ao judiciário, porque eu acho que muita coisa a gente teria espaço para dar um passo ali na interpretação, independentemente de alteração legislativa, tá. Mas ainda não temos, decisões jurisprudência muito arrojada em relação a isso para eu citar aqui não. Você acredita, com a sua experiência, que o futuro é criar-se essa jurisprudência, ou é algo que vai passar muitos anos para até se ter Não, esse acho que corpo? no futuro próximo a gente vai ter não só uma regulação, tá, vai passar a ter, algum desses projetos de lei vai acabar sendo aprovado ou algo vai surgir, tá, para regular um pouquinho isso e independentemente até da questão legislativa, eu tenho certeza que com o tempo vai passar a ser levado ao judiciário, e o judiciário não vai ter outra opção, vai ter que enfrentar essas questões, tá, vai ter que avaliar e na questão autoral, não tenho dúvida de que a análise final vai depender muito dessa questão de avaliação e o quanto se consegue comprovar a intervenção humana em cada caso para se gerar cada obra ali. Você já comentou, mas se você puder comentar mais uma vez, qual que é a diferença do direito autoral nesse caso com inteligência artificial? Qual que você acha que são os pontos, né, mais difíceis e por que que isso é diferente realmente no caso da inteligência artificial generativa com relação aos casos de direito autoral?
Diferente em relação à patente que você quer falar? Isso, diferentes em relação, assim, que eles vão trazer mais desafios talvez, né, por uma questão própria O legislativa desafio atual, né? maior é porque a gente tem, né, não só não é só uma interpretação da legislação, é algo absolutamente claro que autor é pessoa física. Então, assim, um juiz que não tenha tanto interesse no tema ou é muito fácil, né, passar por esse artigo e falar: "Não tenho nem que avaliar mais, não pode", tá. Então, assim, não é claro que eu não acredito que o judiciário seria, né, faria de uma forma tão pueril, mas eu tô querendo dizer assim, eh a proteção, decidir pela proteção hoje, envolve uma análise pormenorizada e uma vontade de, fazer uma análise real daquele caso concreto, tá. E de ver todo o esforço humano, né, isso depende de prova, tá. Isso depende de você precisa conseguir uma construção para chegar ao resultado final da proteção, não é algo que a lei te permite de cara. Né, então, assim, tem que existir uma vontade de analisar o caso a caso e ver se naquele caso específico então, assim, todos os autores que usem inteligência artificial, primeira coisa, gente, é realmente guardar o histórico de uso, guardar os prompts, as intervenções, guardar as alterações, guardar cada uma das etapas para conseguir demonstrar que aquilo foi uma ferramenta de trabalho, né, e não um resultado que surgiu ali: "Ih, nem era o que eu estava pedindo, mas surgiu isso aqui", não, né. Até porque a gente sabe que na grande maioria das vezes não é assim, quem dera que fosse. Né, o bom resultado vai depender da minha boa interação com a máquina, né, a pessoa tem que comandar de uma maneira adequada para conseguir um resultado legal. Então, tendo a achar que a gente vai caminhar cada vez mais no caminho da proteção sim, mas pela nossa legislação, tem que existir um esforço interpretativo e um material de prova aí para o autor conseguir comprovar que foi ele e não a máquina. E fazendo uma consideração também, talvez até um pouco mais teórica, né, como você é professora também, né, então com relação a existe uma ideia, assim, né, me corrija por favor se estiver errado, tá, mas existe um conceito na propriedade intelectual que tem a questão de interesse social, tem a questão de desenvolvimento tecnológico, científico do país, o bem para a sociedade. O quanto que esses princípios estão sendo refletidos nas novas legislações de inteligência artificial e qual que você acha ninguém tem bola de cristal, mas qual que você acha que, assim, como que a gente tem que fazer para que essas tecnologias realmente tragam benefício para nossa sociedade, em específico a brasileira? Ó, você tocou num ponto que é, assim, sensacional, né, que é a o assim, o sistema todo o sistema de propriedade intelectual, ele existe exatamente para isso, né, para você avançar no estado da técnica, para você trazer soluções para problemas técnicos que não se tinha, ou para é para você dividir com a coletividade, né, depois daquele período de proteção, algo que tornou aquilo melhor, né, algo que melhorou, o que existia até então. Com base nisso, não tenho dúvida de que deveria existir um esforço pela proteção, tá, pela interpretação da proteção. Agora, isso é uma opinião pessoal minha, tá, porque eu vejo muito essa questão de que você quer que exista quer que o estado da técnica vá para frente, que a tecnologia existente hoje melhore, para você estimular mais investimentos, mais, pesquisa e desenvolvimento e tudo isso. Então, isso mais até no campo da patente. No campo do direito autoral, logicamente também, é você estimular o esforço humano, né, com aquelas criações, com aqueles resultados, e o que eu entendo é que o uso da inteligência artificial não vai, descartar o esforço humano, né. Ou seja, não é porque eu usei a inteligência artificial no meu trabalho que aquilo automaticamente não vai merecer proteção, não acho isso de forma alguma, tá. Mas a gente novamente, vou bater na mesma tecla, a gente tem que avaliar o grau de participação e de intervenção E humana. pensando, do ponto de vista de toda a experiência que vocês têm no escritório, quando veio a inteligência artificial, é muito recente, né, coisa de 3, 4 anos, foi para vocês algo que foi natural ou foi: "Ó, tem alguma coisa diferente aqui que a gente tem que olhar muito de perto, porque isso é uma disrupção tecnológica"? A impressão de vocês é como se fosse algo mais do mesmo, de avanço tecnológico, ou vocês tiveram a impressão de algo realmente disruptivo do ponto de vista de impacto no direito?
Eu vejo como algo totalmente disruptivo e que é por isso que a gente não tem uma legislação própria, inclusive, tá? É super disruptivo, a gente está num patamar diferenciado e o direito, né, a regulação, as leis vêm sempre com um passinho atrás desse tipo de invenção tecnológica e das necessidades que a sociedade vai passando a exigir com os novos desafios existentes dentro desse novo cenário, né? Até porque quando surgiu era uma coisa muito etérea. Hoje em dia é isso, você tem o ChatGPT no seu celular, né, então assim, as pessoas começaram a utilizar isso efetivamente no dia a dia, e é o tipo do processo que é irreversível, vai ser cada vez mais assim, né, então certamente não só o direito vai vir para regular mais, né, o direito não, né, uma alteração legislativa eventualmente vai vir para deixar mais claro, esclarecer dúvidas e evitar controvérsias em relação ao assunto, como mesmo que não venha, o próprio judiciário vai começar a criar jurisprudências, decisões, e a gente vai ter tendo a achar num futuro mais não tão distante, a gente vai ter uma segurança jurídica maior para falar disso. E hoje, por exemplo, quando você perguntou: "O que que é suficiente? Quantas etapas são suficientes para eu dizer que tem proteção?" Não tenho essa resposta. Pergunta de $1.000.000. Então, E assim, uma acho que com o tempo a ideia é que, seja lá o que acontecer, seja alteração legislativa ou simplesmente decisões judiciais, o fato é que a gente essa certeza vai começar a vir para a gente, não a certeza absoluta, mas pelo menos um grau de segurança maior. e uma curiosidade, os clientes de vocês, empresas, tudo, eles já estão fazendo essas perguntas para vocês do ponto de vista mais consultivo? Ou seja, antes de acontecer os problemas, eles já estão vindo e perguntando isso no dia a dia? Como que está sendo essa interação? Para me resguardar e como que eu faço aqui, e aí, assim, a gente vai no que a gente pode. O que que temos hoje? Temos termos de uso, temos a auditoria, temos a documentação de todo o uso da IA. Então, são esses os aspectos. Temos a questão da governança corporativa interna, tem que ter, né, ter política de uso de inteligência artificial nas empresas, nos escritórios, né, para que, exista um guidance, né, tem que ter uma direção para que as pessoas saibam o que podem fazer, né. Ne Às nesse vezes até também dentro das empresas uma classificação das informações, né, tem informação que não pode ser imputada à inteligência artificial de forma nenhuma. Isso aqui é sensível, isso aqui é crítico, isso é então assim, por graus de criticidade, digamos assim. nesse caso da governança, só para ver se eu entendi corretamente, seria no caso do input de informação, principalmente pensando em governança de dados e LGPD, é esse o raciocínio? É, pensando em governança de dados, em LGPD e também em propriedade intelectual, para você não estar infringindo direitos de terceiros quando você coloca a coisa ali. Tá, Tá, então é perfeito, confidencialidade, LGPD, segurança, né, daqueles dados, tudo isso. E também perfeito. propriedade intelectual. E assim, avançando, assim, com os projetos de lei, né, que virão, com o direito em si, você acredita que os desafios são mais do ponto de vista de operação do direito, do ponto de vista prático, ou são mais filosóficos, morais, éticos, às vezes até algumas discussões mais acadêmicas, com relação a futuro, com relação à humanidade, o que é uma criação e assim por diante, atividade inventiva? Eu posso te falar, assim, sinceramente, o que a minha opinião é de que a inteligência artificial generativa ela é bastante inclusiva, ela consegue gerar questões em todos esses ramos. Assim, a gente vai ter questão no direito, a gente vai ter questão ética, a gente vai ter questão filosófica, sobra para todos os lados, né. Então, assim, aqui o que eu estou falando, eu estou me concentrando mais na questão jurídica, mas não tenho dúvida de que tem uma série de questões, né, tanto éticas quanto filosóficas, quanto evitar vieses, que é importantíssimo. A gente teve um caso de uso de uma inteligência artificial em que a pessoa colocou lá, crie uma foto, com base nessa foto a pessoa botou a foto dela, e colocou: "Com base nessa foto, crie uma foto desenvolva uma foto profissional para o LinkedIn". Não sei o que que ela esperava com isso, se era ela aparecer de terno ou o que que era, mas enfim, o fato é que nessa de crie uma foto profissional para o LinkedIn, foram alterados os traços dela, né, eram traços asiáticos e colocaram os traços quase nórdicos, um olho azul, ela ganhou então assim, como assim, né, você pedir para a inteligência artificial te gerar uma foto profissional para um perfil profissional numa rede social, pode gerar, né, uma alteração das suas características físicas e por que que um olho azul me torna mais profissional do que um olho castanho? Então, né, esse tipo de viés é muito preocupante também. E com relação, assim, aos desafios hoje, quais que vocês verificam, qual que você vê na prática que seriam os maiores desafios quando as pessoas falam com relação à inteligência artificial generativa na prática? Hoje, a gente já falou de vários desafios aqui, teve algum que a gente não falou que você acha importante salientar?
Eu acho que a gente, do ponto de vista de direito e tal, mais voltado à propriedade intelectual, LGPD, a gente comentou pelo menos os meus maiores pontos de preocupação, eu te coloquei aqui. Perfeito. E do ponto de vista do escritório mesmo, em interação com o governo e com relação a pensando o Brasil sendo um governo, um país, né, mais forte com relação à inteligência artificial, existe algum tipo de interação, não só com o Dani, mas com outros escritórios que você saiba, com o objetivo de trazer esse conhecimento que vocês têm para políticas públicas que sejam efetivas ou mesmo no projeto de lei? Se você puder comentar um pouco como que existe ou não na prática esse tipo de interação com vistas agora de um ponto de vista mais político, como governo e país. Ó, a gente atua muito, em associações, tá, da área de propriedade intelectual, então temos atuação forte nas 5 maiores, associações, tanto brasileiras quanto internacionais, relacionadas à propriedade industrial, intelectual, né, na verdade, e muito voltado não só a programas acadêmicos, a esclarecimento, a às vezes até muitos treinamentos e às vezes cursos e eventos, até com juízes desembargadores, escrevendo, né, dando livros de escritório, feitos pelos sócios do escritório, enfim, nós sempre temos essa preocupação de ter um aculturamento da propriedade intelectual. Né, até porque é um ramo do direito muito específico, quem não atua no dia a dia não tem tanta familiaridade. Então a gente tem esse processo, essa preocupação tanto educativa com o judiciário, com a autoridade, com todo mundo, para esclarecer mesmo e divulgar a propriedade intelectual, quanto via associações, em relação a projetos legislativos determinados, se a gente acha que é em benefício, né, do sistema ou não, o que pode contribuir, o que não pode, enfim. E na nossa audiência aqui, a gente tem tanto pessoas que estão na graduação em direito ou outras graduações de tecnologia, e pessoas recém-formadas, né. Que você gostaria de saber qual que seriam as suas sugestões, assim, falando assim, o quanto isso é uma oportunidade, essa área, a área de inteligência artificial generativa, para uma pessoa que está se formando em direito ou em áreas tecnológicas, principalmente para o direito. Você acha que esse é um ramo importante, vai ser um ramo importante do direito ou ele vai ser absorvido por alguma sub-área? Não tenho dúvida de que é super importante, tá, mas eu acho que ele tem reflexos em várias áreas, ele tem interações com várias áreas, né, então, assim, é claro que um profissional que está se formando agora, ele tem sim que ter a preocupação de utilizar a inteligência artificial com todos os cuidados, né, que isso requer, mas, assim, ele tem que ter a preocupação, porque é isso, ele pode facilitar muito o trabalho, ele pode aumentar a produtividade dele enormemente, então, assim, não existe motivo para abrir mão desse tipo de tecnologia, que é algo que veio para ficar e vai se expandir cada vez mais, não tenho dúvida alguma, eh, ou não tem motivo para ficar à parte desse mundo, né, então acho que tem sim, tem um mundo de oportunidades em IA, em qualquer área do direito que ele vá atuar, tá. Então acho que um advogado societário pode se valer do uso da IA, o advogado de propriedade intelectual, o advogado de direito de tecnologia, cada um com a sua abordagem específica, todos com uma enorme preocupação em relação a conteúdo, né, no que vão imputar lá dentro, confidencialidade de cliente sempre, pelo amor de Deus, autorização, né, dos dados que estão sendo, colocados ali, ver se a plataforma tem a autorização dos dados que ela está usando, para ela não te gerar um resultado que eventualmente você vai estar violando o direito de terceiro, preocupação com políticas de uso de IA dentro das corporações, dentro do escritório, tudo isso, mas acho que não vejo como um profissional hoje se formando não se valer da inteligência artificial para atuar. A gente tem alguns grupos de estudos na Sanfran, né, de propriedade intelectual, de concorrência também, que se fala também sobre inteligência artificial e várias outras áreas. E aí, para alguém que já gosta de propriedade intelectual e quer se desenvolver e ir para essa área, eu gostaria de saber quais são as suas sugestões, principalmente com relação à inteligência artificial. Aonde procurar, quais seriam as referências, se tem algum mesmo curso, caso você possa falar, como que você seguia. Eu sei que é difícil às vezes pensar, né, se eu estivesse começando de novo, como começaria, mas se você puder tentar comentar um pouco sobre isso, seria legal para quem está nos ouvindo. Tem uma série de cursos, tá, da BPI, do ITS, Instituto de Tecnologia, tem da LES Brasil, LES International também, eh, vários do IDS, que é o Instituto Kahneman Simpson, que tem essa preocupação de propagar a inteligência artificial não, a propriedade intelectual e tem feito muitos cursos também de IA, mas assim, recomendo que veja tudo, tá, e aí não estou falando para buscar só no IDS, no Kahneman Simpson, não, procura
generalizada, procura nas associações, tem uma série de cursos. Hoje em dia tem se falado cada vez mais sobre inteligência artificial e todas as associações de propriedade intelectual hoje em dia têm, eh, constantemente palestras ou eventos lidando com inteligência artificial. Se você puder fazer um pouco de propaganda, mas principalmente explicar o que que é o instituto, por gentileza, porque tem muita gente que talvez não conheça, e é uma fonte, acho que muito rica de informações. Então, como a pessoa utiliza, quem que pode utilizar e como que funciona, por gentileza. Ah, bom, eu estava evitando aqui uma propaganda direta, mas vamos lá. Não, eu tô pedindo, por favor, porque acho que vai beneficiar muita gente. Maravilha. O IDS, é o Instituto Dana Sinsen, é um instituto criado, né, é claro que ele foi fundado pelo escritório, mas ele visa ao estudo acadêmico da propriedade intelectual, a propagação, tá, de matérias de propriedade intelectual. Então a preocupação é efetivamente, cursos institucionais, tem uma série de cursos, a gente tem divulgação sempre, então querendo é só participar, tem página no Instagram, LinkedIn, então quem quiser, estamos à disposição aí para vocês acompanharem os nossos eventos, participarem, tudo isso. E os cursos, eles são para graduandos, para as pessoas que já graduaram, são todos os Para cursos? quem Vai quiser comentar um pouco? participar. Claro que existem sim eventos fechados, mas a grande maioria são eventos abertos. A gente tem conteúdo sempre sendo divulgado, tá. Então vale muito a pena, muitas vezes a gente tem no próprio Instagram, se comentam decisões relevantes de propriedade intelectual ao redor do mundo, então assim, teve uma decisão importante na União Europeia, é comentado, né, é sempre falado, porque a intenção é efetivamente propagar e divulgar inteligência artificial, estimular os debates, estimular as discussões sobre tudo que seja relevante em termos de propriedade intelectual. E Cândia, se você puder comentar como que você faz para se atualizar nesse assunto, principalmente do ponto de vista jurídico, né. Tem algum país que você olha, alguma instituição, ou você olha um pouco de cada país? Como que você faz na prática para estar antenada Olha, nesse na prática a gente vê muito a questão de União Europeia, tá, o que está tendo de regulamentação, e Estados Unidos, não dá para fugir, né. Então assim, Estados Unidos é pioneiro na grande maioria e muitas vezes o que a gente vem aqui, o que chega aqui, a gente acaba vem depois, né. Então assim, a gente está sempre olhando o que eles fazem, tudo que tem de relevante, né, o escritório não só atua no Brasil, como tem uma atuação fortíssima no exterior, então assim, a gente tem representatividade, temos uma série de sócios que participam na diretoria, né, de órgãos internacionais de propriedade intelectual, e nisso a gente vai fomentando discussões, vai tendo acesso a conteúdos e estamos sempre, acompanhando também, tá, até pela atuação dos nossos clientes no exterior, muitas vezes a gente acaba tendo também, essa visão de como o mundo está fazendo antes do negócio chegar efetivamente no Brasil. e uma curiosidade sobre essa questão que você falou, no os clientes internacionais, as questões são meio parecidas do que essa que a gente conversou, ou com que as empresas brasileiras, ou tem algum aspecto que é bem diferente? Não, acho que a gente porque propriedade intelectual é matéria de muito tratado internacional, né, acaba que esses países que participam dos tratados internacionais, União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Japão, enfim, normalmente têm um tratamento relativamente semelhante. É claro, lógico que existem peculiaridades legislativas locais, tá, mas assim, esses desafios para a proteção do que for gerado única e exclusivamente pela inteligência artificial, isso todos os países enfrentam. Então assim, a gente já tem, por isso que, por exemplo, eu comentei sobre a questão de patentes em outros países. E, curiosamente, a grande maioria deles foi ali pelo mesmo caminho, teve o mesmo resultado no final das contas. Mas, independentemente disso, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir vendo, porque isso vai dando para a gente uma sinalização de para onde a gente eventualmente pode ir, né? De onde vai chegar a nossa interpretação. Doutora Cândia, muito obrigado pela participação, pela sua disponibilidade. Para a gente foi uma honra aqui, no É Agora ter você, respondeu diversas dúvidas. E eu gostaria de falar, né, que a nossa audiência ela é formada tanto por profissionais do direito, recém-formados, quanto por estudantes que ainda estão na faculdade. Então, gostaria de convidar você para dar uma mensagem final e principalmente para deixar a sua rede social, seu contato, né, quem quiser saber mais, conhecer você, a sua experiência e te acompanhar em tudo que você produz e está produzindo, quais são as referências aí para as pessoas poderem te acompanhar? Muito obrigado. Gente, obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Acho que é sempre importante, sempre válido a gente estar pensando e fico feliz só de saber que existe esse grupo na USP tão voltado ao estudo, né, de algo que é o desafio aí, gente, é esse o futuro, não tenho a menor dúvida.
Então, quem quiser, tiver qualquer tipo de dúvida, quiser contato, meu e-mail é ccafffe@daneman.com.br. É cheio de letra dobrada, é complicado meu e-mail, mas é isso. Café com 2 Fs, meu sobrenome, então é C de Cândida, café com 2 Fs, @daneman.com.br. Quem quiser mandar e-mail ou, enfim, entrar em contato, estou à disposição, tá bom? Quer dizer, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui e a gente fica aberto aqui, o Why Agora, a Seção de Estudos de Inteligência Artificial da USP, aberto para o Daniman, sempre vocês são muito bem-vindos aqui. E para você que nos ouviu, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo episódio. Muito obrigado.